não está na Bíblia, é um termo figurado, e a palavra inferno significa mundo inferior, então isso é a sepultura. Agora eu fico tentando imaginar, se o inferno é sepultura, a Bíblia diz no capítulo 20, verso 14 de Apocalipse, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então eu fico pensando o que Deus quer jogar sepultura dentro do lago de fogo. Então, que essa palavra, às vezes, ela é usada e traduzida, né? Algumas versões da Bíblia traduzem essa expressão, tanto no hebraico quanto no grego, por inferno. É óbvio que elas também trazem essa palavra como sepultura, como sepulcro. Agora, dizer que é sepultura é uma outra coisa. E traduzem por quê? Porque existe uma semelhança, né, do mundo inferior. Como a cova é o mundo inferior, assim também o inferno, o Hades, é o mundo inferior. Só que mundos inferiores são lugar de punição. Né? Então, quando alguém pega um corpo e cava uma cova e lança ali dentro, ele está num local inferior. Assim também como uma alma, né, quando é lançada no inferno, está no mundo inferior. Pastor Paulo, deixa eu fazer uma colocação aqui, para que o senhor nos ajude. Interessante, por exemplo, que na primeira pergunta, o senhor respondendo sobre o sábado, exegeticamente, eles usam variações da interpretação da lei para explicar ou reivindicar aquilo que eles acreditam. Agora, em se tratando da palavra inferno, que também tem várias interpretações, eles vão, no caso, se prender a uma única interpretação para poder validar o pensamento teológico dele. Ou seja, não é isso, então, um malabarismo exegético. Em um sentido, eu uso a teologia com um tipo de interpretação, para uma outra coisa, eu uso uma regra reversa. Por isso o pastor Elias falou da questão de ser uma polissemia. Né? Agora, você falou uma questão que é verdade. Quando você pega o texto bíblico e mostra onde a Bíblia diz que eu não estou mais debaixo da lei, aí ele diz, não, isso aí é lei cerimonial. Quando eu quero defender que a lei tem que ser guardada, eu digo que o texto está falando de lei moral e lei permanente. Ou seja, usa-se um malabarismo. Para alguém perceber isso, é só entender uma coisa. Pega uma concordância exaustiva da Bíblia e procura a palavra lei. Pega uma concordância da palavra exaustiva da Bíblia, procura a palavra inferno. Leia todos os textos e pergunte a você mesmo, lendo esses textos, se ali está se referindo à sepultura. Se não, se você conseguir compreender de forma muito clara esse ensinamento bíblico, por mais, irmãos, que nem tudo que a Bíblia ensina deve nos agradar. E é verdade, nós somos pecadores. Quer dizer, se todo o texto bíblico, tudo que está na Bíblia, a gente aceitasse com tanta facilidade, agora é a questão de fé. Seria convertido. Exato, o que eu tenho que entender é o seguinte, que a palavra de Deus fala que existe inferno. Agora, se eu não aceito, se eu não creio nessa doutrina, ele não vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Exatamente. E isso também tem implicações teológicas muito sérias pelo seguinte, eu defender esse suposto Deus bondoso, mas que ele não usa o atributo da sua justiça, né? Porque automaticamente ele não vai poder fazer justiça com as pessoas com o erro ou a falha que tais pessoas fizeram. Ou seja, é um Deus que para ele existir, eu preciso eliminar algum de seus atributos. Ele não pode exercer todos os seus atributos. Bom, Ellen White cometeu vários erros em seus escritos. Quais as consequências desses erros, né? E eu quero já perguntar, Jesus é realmente Miguel, como o Adventismo afirma? Ok, então vamos responder na primeira questão. Na década de 80, foi publicado um relatório chamado Veltman Report, relatório Veltman. Esse relatório foi um relatório que durou aí praticamente 8 anos para a conclusão. A igreja desembolsou $500 mil, montou uma equipe sobre a organização do Dr. Fred Veltman, professor da Universidade Adventista na época. E o Veltman, ele fez uma pesquisa sobre os graus de empréstimos dos escritos de Ellen White, porque o Adventista não gosta de usar a expressão plágio. Ele diz empréstimos literários. Eufemismo. Então, os empréstimos literários da senhora White foram muito grandes. E o Veltman, no final do relatório, e esse relatório, eu coloco partes dele na íntegra dentro do meu livro, 7 Mitos do Adventismo. Então, o que ele fala ali? Ele diz que a intenção do relatório não é discutir o grau de plágio ou de cópias de Ellen White, porque isso é um assunto
resolvido para eles. A questão, né, se houve ou não plágio, a questão é o quanto houve de plágio. Agora, depois que chegou-se à conclusão inequívoca que de fato Ellen White tinha usado vários autores, eu digo isso para os irmãos, né, sempre isso foi negado pela própria Ellen White, pelo James White, marido dela, e eu coloco vários textos no meu livro sobre essa citação dela negando. Tiago White diz que Ellen White jamais copiou de nada de ninguém, né? Que tudo que ela aprendeu não veio dos púlpitos das igrejas, mas que Deus dava. Certo. E todos esses documentos e todas essas informações estão bem documentadas no meu livro. Só que o Adventismo, quando reconhece isso, aí entra num problema. Como eu já li aqui o texto da revista Adventista de 84, fevereiro de 84, afirma que Ellen White os escritos dela eram inspirados. Aí agora tem um dilema. Se eu reconheço que os escritos foram inspirados e que esses escritos contêm erros a ponto de terem sido modificados, reescritos, enfim, aí eu fico com um problema com a Bíblia, porque esse é o mesmo grau de inspiração. Ou eu jogo fora os escritos de Ellen White e fico somente com a Bíblia, que era o mais prudente, ou eu pego a Bíblia e ataco, dizendo, olha, se Ellen White cometeu, se Ellen White cometeu erros, a Bíblia também comete. Eu tenho aqui, meus irmãos, o livro A Mensageira do Senhor. Desde a última vez que eu tive nesse programa aqui, irmãos, já para tomar cuidado de ninguém falar assim, olha, esse pastor aí está citando livros que não são nossos. Eu só trouxe até aqui livros adventistas, até hoje. O único livro não adventista que tem aqui é o meu, na mesa. O restante é tudo deles. Na página 16 do livro Mensageira do Senhor, publicado pela Casa Publicadora Adventista, né? É um livro da editora Adventista. Olha o que eles falam sobre essa questão de erros na Bíblia. Outro problema é Mateus 27, 9 e 10, onde o evangelista faz uma referência a Jeremias em vez de Zacarias. Zacarias 11, 12, como fonte do Antigo Testamento para uma profecia messiânica. Isso pode ter sido um erro do copista, mas se o erro foi do próprio Mateus, é um equívoco humano que qualquer professor ou pastor pode cometer, um equívoco que não causa problema para os defensores da inspiração de pensamento. Olha que absurdo, irmãos. Quer dizer, reconhece que tem um erro na Bíblia, e aí eu digo sempre, se Mateus errou quando fez uma citação, então quem pode afirmar que Mateus não errou quando fez as suas afirmações messiânicas? Porque o evangelho mais messiânico dos 4 é Mateus. E quem vai dizer se ele errou essa citação, né? Se ele confundiu as bolas, quem não pode afirmar que ele tenha confundido também os conceitos? Só que essa questão é uma questão, irmãos, extremamente complicada, porque se o Adventismo se apartar de Ellen White, tem um problema. Qual é o problema? Não pode se identificar como a única igreja remanescente. Porque eles dizem que a igreja remanescente tem um espírito de profecia. Eles chamam Ellen White do espírito de profecia, a última detentora desse dom. Então, se eu reconheço que ela não teve, que ela não é esse espírito de profecia, fica perguntando, então quem é o espírito de profecia para a igreja remanescente, como eles se autodenominam? Então, preferiram atingir a Bíblia, a credibilidade da Bíblia, né? Dizem que a Bíblia contém erros, e nós não estamos discutindo aqui, irmãos, falando sobre a questão de erros de cópias. Isso aí é óbvio, não tem nem o que discutir. Qualquer um de nós aqui nessa mesa que for afirmar que não houveram erros, que não existiam erros em cópias, vai estar tendo uma visão infantil disso. E nós temos que entender que o texto, né, o texto que nós acreditamos que é inspirado, esse manuscrito que saiu do punho do escritor bíblico, que saiu do punho de Pedro, que saiu do punho de Mateus, saiu do punho de Lucas, de João, esse é inspirado. Esse texto é um texto inspirado, né? Ou seja, os autógrafos, os textos, os autógrafos são inspirados, as cópias não. Então as cópias poderiam trazer erros, e nós acreditamos nisso, o estudo da crítica textual aponta isso, não adianta, não. Agora, a questão é, esse texto pode ser reconstruído, no sentido de se saber exatamente que palavra estava? Na grande maioria das vezes, sim. Os textos que nós não conseguimos reconstruir são textos que não têm um grande significado teológico. Porém, a verdade é, afirmar que Ellen White, que a Bíblia errou, da mesma forma com que Ellen White também cometeu erros, é uma das informações mais absurdas que nós podemos ouvir
sobre essa questão. E eu vou depois fazer uma outra citação de um livro aqui, agora que demonstra isso. Sobre o arcanjo Miguel que ele perguntou, é interessante colocar dentro dessa questão, pastor Paulo, quem é a primícia dos que dormem do ponto de vista bíblico? Quem é a primícia? Parece-me que, de acordo com a primícia para mim, Jesus. Dando continuidade, pastor Sérgio Batista, Jesus é Miguel? Essa é uma crença, não é? Como disse o programa anterior, que não tem discussão no meio evangélico. Nenhuma denominação genuinamente evangélica discute, afirma de alguma forma que Miguel é Jesus, não é? Agora, na crença de alguns grupos, entre os quais Testemunho de Jeová e Adventismo, né, Miguel é o arcanjo. E fundamentado em quê? Não, o que é interessante é o seguinte, na própria Bíblia deles, a Clear Word Bible, que é a Bíblia em palavra clara, uma paráfrase que eu já trouxe aqui no programa passado, no verso 17, verso 16 de 1 Tessalonicenses 4, olha o que diz: quando Cristo descer do céu, como o arcanjo, ele tocará a trombeta, que é a chamada de Deus para os mortos, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se você tem uma Bíblia aí, seu ouvinte, dá uma olhadinha em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, e veja se está dizendo que Cristo é o arcanjo. Vamos conferir aí, o pastor Wellington. Lê para nós aí, pastor. 1 Tessalonicenses 4,16, né? Yes. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o fato de Jesus retornar dos céus, o fato de Jesus retornar dos céus com a voz de arcanjo, ou seja, que os anjos o acompanhando, né? Nós temos lá em Mateus 16, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Então o fato dos anjos descerem, tocando, ressoando a trombeta de Deus, o arcanjo descer tocando a trombeta de Deus na volta de Jesus, não é nenhuma novidade, porque Jesus já tinha falado que ele desceria, acompanhado das hostes angelicais. E nós temos isso em Tessalonicenses, temos isso em Mateus, temos isso em outros textos. Agora, a tentativa de identificar Miguel como sendo Jesus, e principalmente nós discutimos aqui o texto lá de Daniel 10, versículo 13. Versículo 13, que inclusive pode falar. Inclusive eu ouvi há poucos dias alguém dizendo o seguinte: nós precisamos acabar de uma vez com todas com esta mentira de Satanás que esses teólogos inventam. Falaram isso? Falaram que Miguel é um dos primeiros príncipes. Esse pessoal tem que ir para o hebraico. Bom, em primeiro lugar, a pessoa que disse, com todo respeito, eu cheguei a ficar assim com pena nessa pessoa, porque ela usa ali a Michael Ahad Harishonim, dizendo o seguinte, que Miguel Echad, essa expressão não é Echad, irmão, é Errad, Echad não tem, tá? Então é Michael Ahad Hassarim. Esse Michael Ahad, ali no caso, não é o número ordinal, é o número cardinal, é 1. Miguel 1. Por quê? Se você disser que Miguel, o primeiro príncipe, que essa que é a tradução correta, que inclusive eles chegaram a dizer que as nossas traduções estão erradas, porque diz que é Miguel, um dos primeiros príncipes, que ele propôs que a tradução correta é Miguel, o primeiro príncipe. Meu querido, Michael Ahad Hassarim é os príncipes, é príncipes, que é a forma plural, Sarim é a forma plural de Sar, príncipe. Então, príncipes. Depois, Harishonim é o plural de Rishon. Então, primeiros. Se você colocar Miguel, o primeiro dos príncipes primeiros, olha só, Miguel, o primeiro dos primeiros príncipes, Miguel. Tá errada essa sua tradução. Então, Michael Ahad Hassarim, Miguel, um dos primeiros príncipes. Dá uma olhadinha no hebraico, consulte uma boa gramática hebraica, o bom dicionário hebraico, depois você volta e faz esse tipo de afirmação que não tem sustentação linguística. Ainda acrescentando um ponto interessante que foi perguntado aqui juntamente com a questão de Miguel, a questão da ressurreição, a questão da premissa dos que dormem. Todo adventista, bem informado, adventista do sétimo dia, bem informado, sabe que Ellen White ensinou
que, isso inclusive está na Clear Word Bible, no versículo 9 de Judas. Diz que Jesus ressuscitou Moisés e o tomou para si, o levou para o céu. Agora, Ellen White ensinou que Jesus, que o arcanjo Miguel, né, que eles dizem que é Jesus, ressuscitou Moisés e o levou. Primeiro ser glorificado com o corpo ressurrecto foi Moisés e não Jesus. E se Moisés foi ressuscitado, transformado e levado para o céu, então ele chegou lá primeiro do que o nascimento de Jesus, primeiro do que a sua paixão, primeiro do que a sua morte, primeiro do que a sua ressurreição gloriosa. Então Paulo errou em Coríntios 15 quando disse que 15 e 20, né? Quando disse que Jesus é a primícia dos que dormem. Né? O capítulo 1 de Apocalipse, né? Chama ele de primogênito dos mortos. Né? Então, primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Mas não foi ele. Ellen White disse que foi Moisés, né? Foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Minha pergunta é, agora, se eu peço, né, que um dos ouvintes que queira discutir esse assunto, me explique como é que Moisés foi ressuscitado primeiro do que Jesus, e Jesus é a premissa dos que dormem. O pior é o seguinte, eu cheguei até a fazer pergunta para um consulente, falei, você poderia me dar a base, onde está escrito que Miguel ressuscitou Moisés? Falei, Judas 9. Olha, um pouquinho. Judas 9 não diz nada, a não ser nessa Bíblia aí. Clear Word Bible. Claro, não tem nada. Vamos lá. Devia ser Dark. E é interessante que é a Bíblia dos Adventistas. Recebendo um e-mail aqui, olha, do irmão José Correia Ramos. Ele solicita a credencial de evangelismo, manda o RG, não precisa RG, CPF, nada, viu, irmão? Somente o endereço de carta, o seu endereço completo. Ele mandou aqui também o endereço completo. Isso serve de alerta aos irmãos que estão mandando e-mail, pedindo a credencial de evangelismo ou através da caixa postal. Não precisa CPF, RG, nada. É só mandar o seu endereço de carta. Caixa postal 2027, CEP 09220, traço 970. Ou e-mail, hermesradio@hotmail.com. Vamos chamar os ouvintes? Vamos lá? 38714998. Você está acompanhando o programa desde as 10 da manhã, desde as 10. Realmente está ligado sobre o assunto e pode entrar no ar e fazer pergunta ao pastor Sérgio Batista e também ao pastor Elias Soares Moraes e o pastor Wellington. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Meu nome é Maria Aparecida. Maria Aparecida, de onde, Maria? Da Vila Maria. Olha só, rimou, hein? Maria Aparecida, da Vila Maria, tá certo. Eu estou trabalhando no bairro Vila Maria. Olha que benção, tá, rimou bastante. Então, a discussão aí é Miguel, grande príncipe, que não é Jesus. Então, me explique, né? Daniel 12. Daniel 12. Me explique Daniel 12, porque pela interpretação aqui, se entende que o príncipe, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livra-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então, quem é que tem poder aí? Tá certo. Não é Jesus? Tá. Eu entendo que Miguel aqui é Jesus, porque só ele tem o poder. Tá certo. Daqui a pouco... Eu quero que ele interprete isso para mim. Tá bom, já. Fica aí na escuta. Obrigado, viu? Tá. 38714998, você continua nos acionando, está acompanhando o programa de hoje e já sabe do assunto, e eu gostaria que você entrasse no ar para conversar conosco. Alô? Alô, a paz do Senhor. Amém, o seu nome? Almir de Pirituba. Ô, Almir, seja bem-vindo ao programa, sua pergunta. Ô, querido, a minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de saber que ali no Evangelho segundo Judas, no versículo 14, ele cita ali uma profecia de Enoque. Eu gostaria de saber onde essa profecia, qual o livro. Ok, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Lembrando que você vai entrar no ar e vai fazer pergunta relacionada ao adventismo, né? O que estamos debatendo hoje com o pastor Sérgio, que escreveu aí os 7 mitos do adventismo, tá bom? Você que tem uma dúvida, gostaria de obter
a informação mais precisa, portanto, 38714998. Alô? Amém, seu nome? Antônio Carlos. Sim, Antônio Carlos, está ouvindo o programa? Amém, então tá bom. A sua pergunta, meu irmão? Então, o pastor Paulo disse que Jesus não guardava sábado. Mas como ele assim no Antigo Testamento, no sábado não podia acender fogo, não trabalhava, não fazia nada. E Jesus curava, fazia tanto maravilhas. Como que ele guardava sábado? Trabalhava no sábado, não consigo entender nada. Tá meio dificultoso aqui pra gente ouvir, mas vocês entenderam, né? Então tá bom. Vamos lá então, 38714998, mais um ouvinte. Alô? Alô? Seu nome? Oi. Eu me chamo Israel. Isso. Sim, Israel, sua pergunta. Então, é um prazer estar podendo pela primeira vez fazer uma pergunta a vocês, né? Eu estudo muito as escrituras. Que bom. Pena que eu não posso fazer duas perguntas relacionadas à Trindade e aquela passagem de Lucas que fala sobre Rico e Lázaro, né? Hoje é mais em relação ao adventismo, tá? Isso. Vamos lá. E foi isso aí que foi citado hoje nos livros que os adventistas não creem na Trindade e não creem no inferno de fogo, não foi isso? Sim. Não foi mencionada a questão do adventismo não crer na Trindade. O adventismo crê na Trindade. Isso, O adventismo atualmente crê na Trindade, nem sempre creu. Não é? Os fundadores do adventismo, Tiago White, José Bates, não criam na Trindade. Tá certo? Durante muitos anos o adventismo não crê na Trindade. É uma crença, passou para crer na Trindade e colocar essa crença no seu credo no século passado, começo do século passado. Ok, meu irmão. Posso fazer? Sim. Sobre o Rico e Lázaro, né? Vocês acabaram de falar agora há pouco que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado, e isso é verdade, isso é na Bíblia. E que Moisés não poderia ser o primeiro. Está combinando com o meu raciocínio, porque isso diz a Bíblia, né? Então, veja só, como pode se dizer que o inferno existe, ao mesmo tempo teria que se deixar claro, inclusive eu conheço esse assunto, como pode Lázaro ter ido para o céu antes de Jesus Cristo também? Essa é a minha pergunta que eu faço. Tá certo. Eu sei que o inferno não existe, posso mostrar na Bíblia, mas eu só estou fazendo essa pequena pergunta, né? Tá certo. Tá bom, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Pastor Sérgio, respondendo a primeira questão da irmã Maria, lá da Vila Maria. O texto diz em Daniel 12:1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Olha, o texto está falando, né, na continuação do verso 2, muitos que dormem no pó da terra e tal ressuscitarão. Esse texto, do capítulo 12 de Daniel, é um texto que cita Miguel, chamando o príncipe do teu povo. De que povo? O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. De que povo? Qual era o povo de Daniel? É a igreja. Então esse texto é um texto escatológico que tem uma finalidade de retratar a questão de Israel. Afinal de contas, a Bíblia diz que o remanescente judaico vai ser salvo. Não é isso? Haverá ainda uma restauração dessa nação, porque de acordo com o pacto que Deus fez com Abraão, né, eles ainda vai haver um remanescente. O remanescente vai ser salvo. Agora, nada tem no texto que diga que o fato de Miguel estar envolvido aqui, né, a aparecer, ele é o príncipe, usa a expressão príncipe, nós já discutimos aqui em Daniel 10:13, que ele é também chamado de um dos primeiros príncipes. Então o fato dele ser chamado de príncipe aqui, não quer dizer que ele seja Jesus. Quer dizer que ele é um ser de alta autoridade, um ser de alta patente na hierarquia celestial, porém o texto não diz que ele é Jesus. E o fato de anjos estarem envolvidos em eventos escatológicos, irmãos, a Bíblia está cheia disso. A Bíblia está cheia disso. Quando você lê as Escrituras, você vê eventos escatológicos onde os anjos estão envolvidos, mas não quer dizer que os anjos estão envolvidos, ou seres celestiais poderosos estão envolvidos nisso, que eles sejam Jesus. Justamente um outro detalhe bastante importante, a expressão o grande príncipe, Gadol, Sar Gadol,
não significa necessariamente essa expressão, o grande príncipe, que ele é Jesus. Isso é uma forçação de barra. Por exemplo, existem textos do Novo Testamento onde Jesus diz que aquele que cumprir os mandamentos será grande, será considerado grande diante do Senhor. Ora, por ser grande, faz de mim um Deus? Faz de mim a divindade? Faz de mim um arcanjo? Não. O grande é em relação às atividades que ele realmente exercia. Por exemplo, Gabriel, nós o veremos sempre com uma função de ser um mensageiro, de entregar mensagens. Por exemplo, ele entrega mensagem para Daniel, e aí tem a intervenção do arcanjo Miguel, que tem uma função diferente. No nascimento de Jesus, Gabriel aparece novamente como mensageiro. No nascimento de João Batista, ele aparece novamente como mensageiro. Então essa é a função de Gabriel. Agora, qual é a função de Miguel? Nós estamos sempre vendo Miguel envolvido em batalhas em favor do povo de Israel. Ora, para o povo de Israel ele é grande. Por quê? Porque ele é o defensor do povo de Israel. Agora, como que fica Gabriel como mensageiro? É grande do ponto de vista de entregar-se mensagens. Agora, o que nós não podemos é transformar isso numa divindade, porque o texto de Daniel 10:13 é muito claro. Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim. A forma é plural. Não adianta você tentar colocar a forma no singular, porque isso é uma discrepância do ponto de vista linguístico, é uma discrepância do ponto de vista filológico, é uma discrepância do ponto de vista teológico, porque o que o texto está dizendo é que Miguel é um dos primeiros príncipes. Em outras palavras, príncipes iguais a Miguel existem muitos, e se você quiser transformar Miguel em Jesus, então nós teremos que admitir que não existe apenas um Jesus, mas existem outros anjos também com a mesma qualidade de Jesus, o que seria antibíblico, seria totalmente fora da palavra de Deus. Deixa eu só mencionar o nome do Paulo José, que assumiu o painel eletrônico desde o meio-dia, né? Ninguém falou dele, né? Tá certo? Então precisa registrar aqui. E também mandar uma alusão para o Eustáquio Brasiliense, né? Trabalha também na assessoria do deputado José Bittencourt e toda a sua família, ouvindo a gente lá na cidade de Ipoá. Sim, pastor Wellington. A questão também, do outro ponto de vista teológico, quem quiser colocar, né, no caso Miguel como Jesus, alguma coisa, falando de um dos primeiros príncipes. No caso, ele coloca um dos primeiros príncipes no sentido de criação. O Jesus, o Deus que faz parte da Trindade, ele é ancião de dias, ele não tem princípio de dias, ele não tem criação. Um anjo é criado. E essa é a expressão que aparece em Daniel com relação a Jesus, um ancião de dias. Ancião de dias. Então, quer dizer, eu tenho uma problemática muito grande de querer colocar uma pessoa que está na categoria de anjo, ou ainda de líder de anjo, e querer equiparar esse anjo, um ser criado, assim como o homem, um ser criado, com o nosso Deus que é eterno. E aproveitando que o pastor Mariano acabou de falar, Wellington, nós temos lá em João 1,14, Jesus é descrito como monogenes, o único gerado, igual a ele não tem ninguém. Só que Daniel 10:13, Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim, Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, tem outros anjos na mesma categoria de Miguel. Aí, eles podem tentar fazer uma releitura dizendo o seguinte: mas ele está dizendo que é um dos primeiros príncipes e não um dos primeiros arcanjos. Olha, claro que teria que ser um dos primeiros príncipes, porque o texto foi escrito em hebraico. E em hebraico é Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim. Se fosse em grego, essa palavra príncipes estaria, que já seria em archangelos, que é totalmente diferente de Sar. Mas ali o texto não está escrito em grego, está escrito em hebraico. Se você ler a Septuaginta, por exemplo, a Septuaginta, a mesma expressão que é Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim, você vai ler em grego, que da mesma sorte é Miguel, um dos primeiros arcanjos. Tá certo, vamos responder a segunda questão. Deixa eu ver, anotou aí, Wellington? Sim. Mas antes, registrando aqui o e-mail do José Bonifácio e esposa Eunice Santana, irmãos de Osasco, né? Mandaram o e-mail solicitando a credencial. A produção do programa vai entrar em contato com vocês, mandando, portanto, a credencial. Lembrando que Hermes é com H, hermesradio@hotmail.com. O Wellington. A pergunta do Almir, ele menciona Judas 14, né? E ele pergunta sobre Enoque, né? Ele quer saber
acredito que ele queira saber a dúvida se na verdade existiu o livro de Enoque. De onde ele tirou essa citação? Ou de onde ele tirou essa citação? Do que nós temos visto é o seguinte, eu acredito que existem algumas possibilidades, mas que a maior seja, de repente, de uma tradição oral. É a tradição oral que foi que deu a Judas essa definição. O pastor Elias também, que conhece bastante o tema, fique à vontade para... Então, essa questão bem profetizou Enoque. Alguns chegam a supor que Judas tirou esta citação do livro apócrifo chamado Enoque, que na verdade não é bem um apócrifo, né? Ele é um pseudoepígrafo. O que é um pseudoepígrafo? É um escrito de uma pessoa que não tem nenhuma credibilidade do ponto de vista teológico ou escriturístico. Ele escreve e atribui a alguém que é bastante conhecido, como é o Carlos de Enoque, que foi o 7º depois de Adão. Para validar, né? Para validar aquilo que ele está dizendo. Que tem criar uma autoridade. Para criar uma autoridade. Agora, o fato de estar escrito no livro de Enoque, nesse livro pseudoepígrafo de Enoque, não significa necessariamente que Judas tenha tirado essa citação de lá. Como bem colocou o pastor Wellington Mariano, havia as traduções orais. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma citação que ele atribui a Cristo, que se você procurar nos evangelhos ela não existe. Olha, é como diz o Senhor Jesus, acho que é em Atos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Agora procure isso nos evangelhos. Então o fato de não estar escrito nos evangelhos não significa necessariamente que o Senhor Jesus não tenha dito. Da mesma sorte que João, no capítulo 21, se eu não me engano, ele diz que muitos milagres foram realizados por Jesus que não estão escritos neste livro. Agora, se alguém do Novo Testamento citasse um milagre de Jesus, não significa necessariamente que essas pessoas estivessem mentindo, simplesmente porque não está escrito nos evangelhos. O mesmo também ocorre no caso dessa citação de Enoque. É possível que Enoque tenha dito? Com certeza ele disse, porque a Bíblia diz. Mas agora, dizer que ele foi tirado do livro pseudoepígrafo e apócrifo de Enoque, que era fruto de uma seita esotérica lá na região do Mar Morto, aí é um outro problema. Bem, nós estamos recebendo aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, autor do livro Os 7 Mitos do Adventismo. E o programa hoje é relacionado às dúvidas que porventura paira aí no meio evangélico sobre se Miguel existe, se Jesus é Miguel ou não, quais as consequências do sábado, porque existe o inferno ou não, enfim. E você está entrando no ar e está fazendo a sua pergunta. 38714998. Pastor Sérgio. Ficou aquela questão do sábado, né? De Jesus guardou no sábado. Irmãos, essa é uma questão de lógica bíblica. Se eu afirmar que Jesus não guardou o sábado, então eu vou estar afirmando que ele violou a lei, transgressou a lei. Então, se ele transgrediu a lei de Moisés, ele nasceu debaixo da lei, como diz Gálatas 4:4, então ele não tinha que ter chegado na cruz, ele tinha que ter chegado embaixo das pedras de quem ia apedrejá-lo, até a morte. Não dava para ele chegar na cruz. Porque a lei condenava à morte quem não guardasse o sábado. Então Jesus guardou o sábado. Agora, aonde diz na lei no Antigo Testamento que não poderia socorrer alguém doente no sábado? Onde diz a lei no Antigo Testamento que eu não poderia ajudar alguém? Isso não era considerado trabalho, né? Então, e outra coisa, a gente deve lembrar que quando duas leis se chocam, né? Quando duas leis se chocam, aquela que preserva a vida sempre é superior. Por que que o sacerdote violava o sábado e ficava sem culpa? Porque tanto o sábado quanto o sacrifício do animal eram leis cerimoniais. Então, entre guardar o sábado e sacrificar o animal, ele tinha que cumprir a segunda, né, violando a primeira. Então, o que eu tenho que começar a compreender, que eu tenho que entender nessa questão, é o seguinte: Jesus guardou a lei. Ele tinha que guardar, porque se ele não guarda, ele é um transgressor da lei. Agora, foi acusado de não guardar por aqueles que criaram várias ordens, várias ordenanças que não estavam na lei de Deus. Não guardaram segundo a interpretação que eles davam na lei. Exato. Agora, se eu falar assim, Jesus não guardou o sábado, então eu vou ter que afirmar que ele foi um transgressor da lei. E o pastor Paulo Sérgio, ele até tinha que guardar. Primeiro, Jesus era judeu. Para quem foi dada a guarda do sábado?
para os judeus. E eu continuo afirmando o seguinte, Gênesis 2:2, Deus trabalhou no dia de sábado. E aí vem alguém dizendo o seguinte, as duas únicas instituições que cruzaram os portões do Éden foram o matrimônio e o sábado. Portanto, quem quiser invalidar o sábado em Gênesis tem que invalidar o casamento. Tá, mas o casamento você tem, por exemplo, Gênesis 1, versículo 28, Deus dizendo o seguinte, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. É uma ordem para se casar, que Deus não está aí propondo uma promiscuidade. Não, um casamento legítimo. Capítulo 2, versículo 4 de Gênesis, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. O que é isso? Ordem para casamento. Agora procurem essa mesma ordem em Gênesis 2, ou melhor, em Gênesis, do capítulo 1 até o 50, se a ordem para guardar o sábado. O sábado, ele passa a ser observado pelo povo hebreu, pelos judeus, depois da saída do Egito, depois da saída e com um propósito de acordo com Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 14. Assim como a Páscoa simbolizava a saída do povo do Egito, que eles tinham que sair às pressas, que era com a morte do primogênito, ela tinha um significado da libertação do Egito, da libertação temporal. O sábado, de acordo com Deuteronômio, se o pastor José Wellington Mariano quiser ler, capítulo 5 de Deuteronômio, do versículo 12 até o 14, o sábado foi dado para os judeus, para que quando eles estivessem descansando no sábado semanal, eles se lembrassem que durante 400 anos eles foram escravos na terra do Egito, sem ter nenhum dia de descanso, foram explorados pelos egípcios. Então, quando eles estivessem descansando, esse sábado era memorial, era para eles se lembrarem que um dia eles foram escravos na terra do Egito. Aí vem alguém e diz o seguinte, mas nós também, aí eu pergunto, você viveu no Egito? Não vivemos no Egito, mas nós vivemos no Egito espiritual do pecado. Tá. Mas aquele sábado é um sábado semanal de descanso físico. Se o nosso Egito é espiritual, o nosso descanso também tem que ser espiritual. E o nosso descanso, o nosso sábado é o Senhor Jesus. Por favor, só leia esse texto. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como... O 15 diz o seguinte, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Por que é, de acordo com da língua portuguesa, qual é a razão de Deus ter dado um sábado para os hebreus? Para eles se lembrarem. Para que eles se lembrassem que um dia eles foram como memorial. Aí a pergunta é, você é judeu? Você é hebreu? Não, você não é, então o sábado não é para você. Pastor Sérgio. Essa questão é uma questão importante, irmãos. Ela é fundamental para toda a construção. Primeiro, qual é a penalidade para alguém que descumprisse o sábado, de acordo com a própria lei? O que aconteceu com ele? Era apedrejado? Era morte. A morte. Então vamos lá. Nesse capítulo, foi Êxodo 20, é isso? Deuteronômio 5, 12 a 15. Deuteronômio 5, 12 a 15. Esse texto que foi lido, ele faz exatamente referência à questão da importância da guarda desse dia. Se um judeu não guardasse o sábado, ele tinha que ser morto. Tá certo? O texto diz também, assim como diz lá em Êxodo 20, que nesse dia nem meu servo, nem minha serva, nem o meu animal, todos eles iam descansar. Se eu for trazer isso para os dias de hoje, a guarda do sábado para os dias de hoje, eu compararia o meu servo com quem? Por exemplo, eu não posso ter uma empresa, trabalhar no sábado e descansar no sábado e meus funcionários trabalharem. Eu tenho que dar descanso para todo mundo. Então vamos colocar, o que eu acho interessante é o seguinte, ninguém que guarda o sábado deixa de usar energia elétrica no sábado, e ele está pagando por esse serviço, porque na conta dele vai ser cobrado. Se o cidadão quer ser coerente com a crença dele, então ele tinha que pagar e dizer assim, tira os sábados do mês, porque eu não quero receber energia elétrica, não quero usar telefone, não quero usar celular, não pego um táxi, não pego um ônibus para ir para a igreja, não pego para nada disso porque tem alguém trabalhando. Não faço nada. Não faço isso. E porque outra coisa, se você está pagando, se você está usando energia elétrica, nós estamos aqui num programa de rádio porque tem alguém mantendo esse serviço. Tem alguém, além de nós aqui, que está mantendo esse serviço. A energia está chegando aqui porque alguém está mantendo esse serviço. Não é? E-mails estão chegando aqui porque alguém está mantendo esse serviço. Então, não tem como alguém dizer que guarda o sábado, se ele cozinha no sábado, e
esquenta até comida, porque é proibido pela lei acender fogo nas moradas. Se ele usa do serviço de outro, se beneficia do serviço, então, para ser coerente com essa guarda, não poderia usar nenhum desses serviços. E outra coisa mais, se não tem sido coerente, não adianta dizer que está fazendo o melhor esforço. Porque para Deus é tudo ou nada. Violou o mandamento, violou tudo. Ou é tudo ou nada. Então não adianta a pessoa dizer, não, eu estou sendo sincero, eu estou fazendo o meu esforço. Porque a penalidade era a pena de morte. E aí eu pergunto para os sabatistas, se a penalidade da lei era a pena de morte, como os pastores tratam e como eles são tratados quando eles violam o sábado? E que eles não conseguem guardar. Se quer ser coerente com a lei, que tanto falam, então tem que começar a ensinar hoje que crente que não guarda o sábado tem que ser morto dentro da igreja. Porque isso é ser coerente com a lei. Verdade. Pastores que violassem o sábado, como eu já ouvi pastor adventista falar para mim, pastor Paulo, mas eu concordo que a gente não consegue guardar da forma com que a Bíblia manda, porém, fazemos o melhor. Deus não quer que você faça o melhor, Ele quer que você faça o que Ele manda. Então, se reconhece que não guarda o sábado, então tem que reconhecer que tem que ser morto. Deixa eu chamar mais um ouvinte, 38714998, mas antes registrando aqui, a Tânia Jamimar Gomes mandou e-mail, diz que interessou pela credencial, está ouvindo a programação, está achando muito boa a programação. Obrigado, viu, Tânia? Está dizendo, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Alô? Alô? Com quem falo? Meu nome é Sandro. Sandro? Isso. Da onde, Sandro? Da Zona Sul. Tá, a sua pergunta. Parabéns aí aos irmãos, né, que são professores da Bíblia, mas eu gostaria de deixar assim um comentário, que a gente não deve esquecer dos espíritas, né, os antinomistas. Eu gostaria de saber assim, como os irmãos explicam, no caso assim, Romanos 15, versículo 4, né, porque o espiritismo ele quer tomar conta, desprezando o Antigo Testamento. Então eu gostaria que os irmãos fizessem um comentário de Romanos 15, 4. Tá certo, obrigado. Deus abençoe. Amém. Rodiele Araújo também mandou um e-mail solicitando a credencial, muito obrigado, e outros e-mails estão chegando. 38714998, alô? 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 Com quem eu falo? Marcos? Isso. Marcos de onde? De Itaquera. Ô Marcos, a sua pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário que eu vi no Wikipedia, que é a enciclopédia lá da internet, sobre o James White. E realmente, como o pastor aí disse, uma coisa que eu sabia, ele rejeitava a Trindade. Até cita ali livros onde ele chegava a ridicularizar o Espírito Santo. Isso aí já é blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. E nós sabemos qual é a pena para blasfêmia. E eu acho interessante que a esposa dele era profetisa e não falou para ele sobre isso, né, que a Trindade é uma verdade. E publicou isso em periódicos da própria Igreja Adventista, hein? Também na Wikipédia menciona. Na Wikipédia menciona isso. A pergunta que eu queria fazer é que os adventistas dizem que essa parábola aí do Lázaro, eles dizem que o problema dessa parábola é que ele chama o Abraão. O Abraão é que fala com ele e serve de mediador para ele. E que o mediador, na verdade, quem tem que ser é Jesus Cristo, não o Abraão. Por isso que eles acham que essa parábola aí é uma metáfora, é simbólica. Eu queria um comentário sobre isso. Obrigado, Marcos. Deus abençoe. Um ótimo domingo aí para vocês, tá bom? Lembrando que está acontecendo a conferência missionária na nossa igreja, sede na Rua Laureano 877, bairro de Camilópolis, na cidade de Santo André. Tem a sequência 2 horas da tarde e posteriormente às 18 horas. Compareça, comidas típicas, curiosidades, a palavra de Deus, experiências, testemunhos, tudo isso serão abordados logo mais às 2 horas da tarde e às 18 horas. Rua Laureano 877, bairro de Camilópolis, na cidade de Santo André. Mandamos a paz do Senhor a toda a nossa diretoria, os departamentos, as irmãs, né, que estão lá intensamente trabalhando, ajudando essa conferência, os irmãos, obrigado, Deus abençoe a todos, viu? Prosseguimos com a participação de mais um ouvinte, posteriormente pastor Paulo Sérgio e também os demais pastores estarão respondendo aí as perguntas. Alô? Alô? Com quem eu falo? Humberto.
Humberto de onde? Jardim Arpoador, Jardim Raposo Tavares, Ok. no Butantã. Tá certo, a sua pergunta. Irmão, eu queria saber o seguinte, o Adventismo ensina que a guarda do sábado é um sinal distintivo dos verdadeiros filhos de Deus. Então eu queria saber qual texto bíblico tem referência a essa doutrina e por que unicamente a fé em Cristo não é o bastante e se tem que acrescentar algo a mais à salvação. Tá certo, obrigado pela sua participação, ótimo domingo, Deus abençoe. Vamos lá, pastor Paulo Sérgio, respondendo então as questões. Então vamos lá. Primeiro, foi feita a pergunta lá sobre Romanos 15:4, né? Identificando com o Espiritismo e os Espíritas como antinomistas. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte, é que o fato de os Espíritas, se você lê Kardec, se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai ensinar que existiam 3 grandes luzes que foram dadas à humanidade. A primeira dessas luzes foi o judaísmo com Moisés. A segunda dessas luzes foi o cristianismo com Jesus. E a terceira dessas luzes foi o espiritismo, que não foi trazido por ninguém, a não ser as falanges de espíritos que estão em contato com a humanidade. Então, o espiritismo, ele reconhece Moisés e o Antigo Testamento como sendo uma revelação parcial daquilo que Deus tinha dado. Logicamente, eles não acreditam na inspiração plenária da Bíblia, nada disso. Mas eles reconhecem isso, né? Uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala que não estamos debaixo da lei de Moisés, eu não sei porque que na mesma hora somos acusados de sermos antinomistas. Parece até que nós estamos vivendo sem lei. Basta ler Romanos 8. Nós não estamos dizendo que estamos sem lei. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, estamos debaixo da lei de Cristo. Então, o que a gente tem que compreender é qual a finalidade do Antigo Testamento para a igreja. A finalidade do Antigo Testamento é eu compreender a história da redenção, eu compreender o projeto de Deus, compreender a vinda do Messias, as profecias, tudo isso. Mas eu não posso ficar pegando o Antigo Testamento e querer montar a doutrina a partir do momento que existe um novo concerto. Então, qualquer texto bíblico do Antigo Testamento, eu tenho que olhar a partir do óculos do concerto atual, que é a nova lei em Cristo. Hebreus capítulo 8 fala sobre isso, tá certo? Então, nós quando falamos que não estamos debaixo da lei de Moisés, nós não estamos dizendo aqui que nós não estamos sem lei alguma. Ninguém aqui é fora da lei de Jesus, tá certo? Tá certo? Nós acreditamos que existe de fato uma lei, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo, tá certo? Então não tem nada a ver com a questão do espiritismo. Outra coisa, para esse irmão que fez a citação da Wikipédia, eu aconselho ele o livro Em Busca de Identidade, da Igreja Adventista. Se ele quer aprofundar o conhecimento dele sobre o quanto os líderes da Igreja Adventista eram antitrinitarianos, eu aconselho a leitura. Primeiro porque é um livro adventista. Porque os adventistas nos acusam de citar livros de gente que não é adventista e pegar fonte poluída. Então, um dia eu ouvi uma pessoa falando, num programa de rádio, olha, porque as igrejas batistas, coincidentemente eu sou pastor batista, eu acho que não estavam falando de mim, mas vamos ver qual é a coincidência. Então, os batistas na época usufruíram do Miller, do que o Miller fez. Usufruíram tanto que expulsaram o Miller. Agora, é óbvio que se o Miller trouxesse tanto, fosse um objeto de disputa por causa das multidões que o seguiam, se isso fosse verdade, ele não teria sido expulso da igreja. Agora, temos que entender que na época do Miller, muitos pastores de várias denominações, batistas, presbiterianos, metodistas, eles saíam das suas igrejas para seguir o Miller. E ou convidavam o Miller para vir pegar nas suas igrejas. Tá certo? Okay. Mas isso não quer dizer que a igreja batista ou qualquer outra igreja da época, uma denominação se beneficiou. Não se beneficiou coisa nenhuma, porque ele foi expulso. Tá certo? Outra coisa, Elias, pode falar, o texto aí de Romanos 15:4 diz: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Então veja bem, o que ele está querendo dizer aí nas entrelinhas é o seguinte: bom, se tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, então nós temos que observar o sábado, porque provavelmente está dentro do contexto. Agora veja bem, no Antigo Testamento diz que a partir do 8º dia o macho teria que ser circuncidado. A pergunta é: o irmão se circuncida? Lá no Antigo Testamento está escrito também que a Páscoa deve ser observada. Será que o irmão também observa a Páscoa? Existem tantas coisas do Antigo Testamento que
tudo que antes foi escrito, isso também foi escrito, é para o nosso ensino. Será que isso também deve ser observado? Será que isso, e como disse o pastor Paulo Sérgio Batista, que existiam alguns preceitos cerimoniais que tinham até mais valores do que o preceito moral, que é no caso do sábado e a oferta quando a criança nascia, não é isso, pastor Paulo? Nós prosseguimos com o programa Exaltando a Palavra, lembrando que logo mais às 2 horas tem continuidade a conferência missionária lá na nossa igreja, Rua Laureano 877, bairro de Camilópolis, na cidade de Santo André. Igreja pastoreada e presidida pelo pastor e deputado estadual José Bittencourt. Pastor Paulo Sérgio. O texto pelo qual foi perguntado, o texto bíblico no qual eles fundamentam essa questão da guarda do sábado, para a igreja, e enfim, a ideia dos mandamentos que está lá em Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O problema, pessoal, mais uma vez o pastor que falou, o pastor Wellington falou, de a pessoa põe um óculos e diz assim, mandamento, onde é que mandamento significa os 10 mandamentos? Aí é o adventista que define. Então, onde vê, se você pegar a palavra mandamento na Bíblia, no Novo Testamento, e você procurar colocar para essa palavra o sentido sempre de os 10 mandamentos, eu quero ver como é que você resolve o problema, você guarda o sábado com Colossenses 2. E não apenas isso, pastor, pela questão de mandamento, notemos que para o hebreu, para o judeu, o mandamento para eles chegaram a uma compilação de 613 mitzvot, não é isso? Quer dizer, são 613. Uma das dúvidas que as pessoas tinham na época de Jesus era exatamente isso. Quais mandamentos eu devo guardar? Quer dizer, o judeu também não enxergava mandamentos apenas os 10, quer dizer, ele tinha toda a lei de Moisés e os judeus chegaram a compilar 613. Exatamente. Então a palavra mandamento, sobre esse versículo que eles fundamentam, mas a palavra mandamento na Bíblia tem uma gama de significados. Outra coisa, irmãos, um ponto que eu vou bater de novo, o fato de existir ordens da lei de Deus, de cunho civil, dietético, moral e cerimonial, não me dá o direito de acreditar que são 4 sistemas de lei diferentes. A Bíblia não diz que existiam 2 leis, uma moral e uma cerimonial. A Bíblia diz que existe uma lei única com mandamentos de cunho moral, cerimonial, dietético e também civil. Prosseguimos com o programa, recebendo mais e-mails aqui. Edmilson Severo da Silva, ele é presbítero, manda aqui o endereço, gostaria de receber a credencial. Mora em São Caetano do Sul, pelo menos a igreja que ele, Assembleia de Deus da Paz, São Caetano do Sul. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. 38714998. Alô? Com quem eu falo? Eu volto de Carapicuíba. Seu nome? Walter Cardoso. Ô Walter, a sua pergunta relacionada ao programa de hoje. Olha, eu vejo o adventismo, né? Sobre o sábado. A lei sobre o sábado me parece ser uma lei local. E porque não pode ser, o sábado em Israel é um, e o sábado do outro lado do mundo, ele começa a ser depois de 12 horas, né? Então eu queria saber como que o adventismo vê essa discrepância de tempo do sábado em Israel e do sábado no mundo inteiro. Ok, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Está perguntando aqui, fale um pouco mais sobre a Bíblia usada pelos adventistas, seus erros e interpolações sobre as 1.300 tardes e manhãs que eles aplicam a si mesmo. Vamos lá, nós temos vamos colocar na ordem, né? Porque tem uma questão aqui. Como Lázaro poderia ter ido para o céu antes de Jesus? Ok. No capítulo 3 de João, Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá veio. Né? Existe uma discussão teológica sobre isso. E isso, alguns acreditam que ali é uma referência ao Hades como um todo. E que Lázaro não estaria no céu, nem Abraão estaria no céu, mas no mundo dos mortos, no lado onde os justos ficariam nesse mundo. Né? E que seria lá no capítulo 4 de Efésios, né, que chega o céu, o mundo dos mortos e tudo, e que depois disso, a partir da ascensão de Cristo, ele levaria todos os mortos para o céu. Então, para aqueles que acreditam nisso, então ali não teria sido nenhuma referência a alguém chegar no céu. Chegar no céu primeiro. E quando ele diz ninguém chegar no céu primeiro, é óbvio
que o texto não está se referindo a Moisés, a Elias e nem Enoque, porque é óbvio que a Bíblia já tinha mencionado esses duas figuras como tendo sido levados, tá? É igual a Hebreus 9:27, né? Diz que está ordenado um morrer uma única vez. Mas esse texto está tratando o quê? De todos os casos da humanidade ou dos casos gerais? Se eu pegar todos os casos da humanidade e digo, não, tem gente que morreu mais de uma vez, que todo mundo que ressuscitou antes de Jesus morreu mais de uma vez, tá certo? Mas o texto está falando da regra geral. Gente morta você já viu a sua vida toda. Gente ressuscitada, não. Então o Hebreus 9:27 está falando desse geral. Então, para quem acredita, quem crê de fato, né, que ali é uma referência ao mundo dos mortos, não seria um bate-papo, uma visão entre o céu e o inferno, mas seria uma visão entre o mundo dos mortos, o mundo inferior, e aí onde estariam essas pessoas. É uma possibilidade. Eu quero só aproveitar então também, tem a pergunta sobre a questão de Abraão ter sido mediador, né? O Marco, ele perguntou se para os adventistas esse texto ele funciona como sendo Abraão o mediador, mas o texto é bastante claro sobre isso, né? O pastor Paulo Sérgio está aqui, eu acredito que de todas essas fica a situação mais... Eu quero só apenas reler, pastor... Deixa eu só, você falando dessa ideia, meu irmão, eu estou me lembrando do livro Terceiro Milênio, do Alejandro Goulon, que ele trata sobre isso, né? Então uma das teses dele para derrubar a questão de que ali era Abraão, que não é uma história literal, é exatamente dizer que Abraão manda lá. Ou seja, se Abraão manda no céu, então já não é Deus, é Abraão, que é mais ou menos essa ideia, né? Leia lá o Terceiro Milênio do Alejandro Goulon, tá certo? Só que a questão é o seguinte, o fato de Abraão ser questionado em D, não quer dizer que Abraão é o dono do céu, que Abraão é o cabeça lá no lado do justo do Hades. Não quer dizer isso. É mais ou menos se eu isso dá tanto, eu coloco isso no livro, né? Que dá tanto direito de nós vermos Abraão como autoridade no mundo dos mortos, a partir dessas perguntas que foram feitas para ele, como dá direito a alguém que cuida de uma mansão ser perguntado por um transeunte, né? Sobre alguma coisa da mansão e ela responder. Quer dizer, não quer dizer que ela é dona da mansão, que ela manda da mansão. Então temos que entender isso. O homem está lá, reconhece Abraão e pede para Abraão, porque Abraão é considerado pelos judeus o pai da nação, né? O pai da fé, o pai da nação, essa grande figura da história, não da religião judaica em si, mas do povo judeu em si. Programa Exaltando a Palavra. Escreva para o pastor e deputado estadual José Bittencourt, Caixa Postal 2027, CEP 09220-970. Caixa Postal 2027, CEP 09220-970 e receba gratuitamente as mensagens com o pastor e deputado estadual José Bittencourt. Programa Exaltando a Palavra. Exaltando a Palavra. Uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Utinga.